Olá! A linguista Patience Epps comparou o mapa da distribuição geográfica das línguas indígenas na Amazônia com uma colcha de retalhos. O mapa etnohistórico de Curti-Nimoendaju ilustra bem a analogia da linguista. No mapa, pode-se visualizar centenas de denominações étnicas sublinhadas com preenchimentos sólidos ou figuras geométricas, em diferentes tonalidades de amarelo, azul, rosa, verde e laranja sobre a Amazônia, como se fosse um mosaico multicolorido. A legenda do mapa informa que os diferentes matizes correspondem aos mais de 50 agrupamentos linguísticos, definidos para classificar as mais de 240 línguas indígenas faladas na Amazônia. Para tornar as informações linguísticas do mapa de Nimoendaju mais compreensivas, convém dividir os agrupamentos linguísticos na Amazônia em dois grandes grupos. Primeiro, os agrupamentos linguísticos formados por línguas amplamente distribuídas por toda a Amazônia. E segundo, os agrupamentos formados por línguas com distribuição mais restrita e pelas línguas isoladas. Os agrupamentos maiores são formados pelos falantes de línguas do tronco Tupi, da família Aruac, da família Caribe e do tronco Macro-G. Os falantes de línguas do tronco Tupi estão sublinhados em laranja no mapa de Nimoendaju. A maior concentração de falantes Tupi encontra-se ao sul do curso principal do rio Amazonas. Existem falantes de línguas da família linguística Tupi-Guarani em outras partes da Amazônia, como Solimões e as Guianas, e também fora da Amazônia, em outras partes das terras baixas sul-americanas. Além da família Tupi-Guarani, o tronco Tupi é formado por mais 9 famílias linguísticas, denominadas Ariquém, Aueti, Juruna, Maué, Mondé, Puruborá, Munduruku, Ramarama e Tupari. Alguns estudos têm apontado que as línguas da família Tupi-Guarani são próximas das línguas Aueti e Maué, e que as línguas Puruborá e Ramarama são próximas entre si. Assim, é possível que os agrupamentos do tronco Tupi sejam reduzidos, mas não há consenso entre os linguistas sobre essa questão. A área com maior diversidade de famílias linguísticas do tronco Tupi encontra-se em Rondônia. Os falantes de línguas Aruac estão sublinhados em azul claro no mapa de Nimoendaju. A maioria está distribuída na Amazônia Ocidental, ao norte e ao sul do rio Solimões. Mas também há falantes Aruac em outras partes da Amazônia, como a Foz do Amazonas, o Alto Mamoré, o Baures, o Guaporé, o Alto Juruena e o Alto Xingu, bem como fora da Amazônia, no Caribe, no Chaco e no curso inferior do Paraná. O agrupamento linguístico Aruac inclui as línguas Aruac e Maipuri, Arauá, Candoche e outras. A proximidade entre as línguas Aruac e Maipuri é consensual entre os linguistas. Já a relação entre estas e as outras vem sendo questionada. As línguas Aruac e Maipuri são classificadas em dois grupos. Aruac setentrional, relativo às línguas faladas ao norte dos Solimões, e Aruac meridional, ao sul. Os falantes de línguas Caribe estão sublinhados em rosa claro no mapa de Nimoendaju. A maioria está concentrada no norte e no nordeste da Amazônia. Mas também há registros de falantes Caribe nos limites noroeste e leste da Amazônia, bem como no Alto Xingu, Alto Juruena e Guaporé. A família Caribe inclui 6 agrupamentos, denominados guianense, venezuelano, Waimiri, Yucupi, Pecode e Cuicuro. As famílias do tronco Macro-G estão sublinhadas com preenchimentos sólidos e figuras geométricas em verde, azul, rosa e marrom no mapa de Nimoendaju. O tronco Macro-G é formado por 15 famílias linguísticas, concentradas no Planalto Central brasileiro. Também há falantes do Macro-G no litoral atlântico do Nordeste e do Sudeste do Brasil, na região Sul e na Amazônia. A maior parte dos falantes Macro-G na Amazônia é formado por línguas da família G, concentradas nas bacias dos rios Tocantins e Xingu, mas há também falantes de línguas das famílias Riquibaxa, Jabuti e Chiquitano, nas cabeceiras do Juruena, no Vale do Guaporé e nos formadores do Mamoré. Os falantes das famílias menores e das línguas isoladas na Amazônia estão sublinhados com preenchimentos e figuras geométricas em laranja, azul, verde e rosa no mapa de Nimoendaju. A maioria dos falantes das famílias menores e das línguas isoladas estão localizados na periferia da Amazônia, ao norte e ao sul do Amazonas, intercaladas pelos falantes dos agrupamentos maiores.
Entre as famílias menores, destacam-se os falantes de línguas Yanomami, Tucano, Macu, Ticuna, Catuquina, Arauá, Murapirahã, Panutacana, Chapacura e Nambiquara. Em algumas áreas, como o Alto Rio Negro, o Alto Xingu e os formadores do Madeira, há contatos regulares entre falantes de famílias maiores, menores e das línguas isoladas, em ambientes sociais multilinguísticos. No Alto Rio Negro, falantes de línguas aruaque, tucano e macu conservam suas línguas, adotam o nhengatu como língua franca e têm como prática a exogamia linguística, ou seja, o casamento entre pessoas pertencentes a comunidades linguísticas distintas. A classificação das línguas em famílias e troncos é efetuada a partir da identificação dos cognatos. Os cognatos são palavras diferentes, de línguas divergentes, mas com semelhanças fonéticas, semânticas e principalmente genéticas, no sentido de descenderem de uma mesma palavra. As línguas formadas por palavras cognatas possuem a mesma origem histórica e cultural, ou melhor, descendem de uma língua em comum, chamada protolíngua. As línguas mudam com o tempo, tanto por causa de fatores físicos e fisiológicos, quanto por fatores sociais, políticos e econômicos, em que há contatos culturais, empréstimos linguísticos e adoção de línguas distintas. A partir de estudos linguísticos, é possível identificar os cognatos e as influências de outras línguas, reconstruir protolínguas e conhecer os vocabulários utilizados pelos seus falantes. Quando uma comunidade de falantes de uma língua se separa e entra em contato com outras línguas, a língua muda e dá origem a dialetos e línguas divergentes. Assim, quanto maior a diversidade de línguas agrupadas em uma mesma família ou tronco, maior a proximidade geográfica da área de origem da protolíngua. E quanto maior o número de cognatos entre as línguas, maior a proximidade temporal em que essas línguas divergiram. A partir das pesquisas histórico-linguísticas, é possível elaborar hipóteses sobre a área de origem, as rotas de dispersão, os contatos culturais e o modo de vida dos falantes das protolínguas das famílias e troncos linguísticos da Amazônia. A maior diversidade de famílias do tronco tupi encontra-se no estado de Rondônia. Portanto, considera-se que o proto-tupi surgiu em Rondônia. O tronco tupi teria 5.000 anos de idade, a família tupi-guarani 2.500 anos e o tupari 2.700 anos. As línguas cocama, omágua e cocamia, faladas nos Solimões, estão agrupadas na família tupi-guarani. No entanto, é possível que essas línguas tenham surgido por meio de contato entre comunidades de falantes tupi-guarani e falantes de outra língua, talvez aruaque. Existem algumas reconstruções do proto-tupi, do proto-tupi-guarani e do proto-tupari. A partir do vocabulário reconstruído dessas protolínguas, é possível inferir que os falantes do proto-tupi praticavam atividades agrícolas, processavam alimentos em vasilhas cerâmicas e dormiam em redes, e que os falantes do proto-tupari ocupavam áreas com palmeiras açaí e usavam machados. A expansão dos falantes tupi-guarani tem sido relacionada ao desenvolvimento da agricultura e das outras práticas de subsistência, bem como ao crescimento demográfico e a fatores sociais, políticos, econômicos e religiosos. A Amazônia Ocidental conta com a maior diversidade de línguas aruaque, mas não há consenso sobre se a área de origem do proto-aruaque encontra-se ao norte ou ao sul do Solimões. A diversidade linguística, certos mitos e as pesquisas arqueológicas sugerem que a hipótese de origem ao norte do Amazonas, no interflúvio entre os rios Negro e Orinoco, é a mais provável. As estimativas sobre a idade do proto-aruaque variam entre 3 e 5.000 anos. A reconstrução do proto-aruaque indica que os seus falantes praticavam atividades agrícolas, utilizavam cerâmicas, dormiam em redes, ocupavam os grandes rios, mantinham relações sociais hierárquicas e ritos de passagem. A dispersão das línguas aruaque tem sido associada ao desenvolvimento da agricultura, a inovações tecnológicas, ao crescimento demográfico, a migrações pelos grandes rios, a fatores sociopolíticos, ao desenvolvimento de redes de troca e a influências culturais e religiosas sobre falantes de outras línguas. As línguas caribe estão concentradas no nordeste da Amazônia. Portanto, a terra natal do Proto-Caribe estaria situada nessa região, entre os rios Orinoco e Amazonas. No entanto, há evidências de empréstimos caribe no Proto-Tupi-Guarani, adotados antes do surgimento das línguas da família Tupi-Guarani,
e debates sobre a diversidade das línguas caribe no Alto Xingu, considerada maior por alguns e menor por outros. Assim, os empréstimos caribe no Proto-Tupi-Guarani e a percepção de uma diversidade maior de línguas caribe no Alto Xingu levaram à sugestão de que a área de origem poderia estar situada ao sul do Amazonas. A idade do Proto-Caribe foi estimada entre 2.000 e 4.500 anos. Há reconstruções do Proto-Caribe e do Proto-Tariano, a protolíngua de um dos ramos das línguas caribe. A área com a maior diversidade de línguas Macro-G encontra-se no Planalto Central. Logo, a terra natal do Proto-Macro-G acha-se fora da Amazônia. A profundidade temporal do Proto-Macro-G foi estimada entre 5 e 6 mil anos. O Proto-G deve ter se diferenciado do Proto-Macro-G há 3 mil anos. As línguas G setentrionais divergiram das línguas G centrais há 1000 anos, e as línguas G setentrionais faladas na Amazônia, Kayapó, Suyá e Panará, devem ter se separado das outras línguas G setentrionais há 500 anos. As outras famílias do tronco Macro-G na Amazônia, Riquibaxa, Jabuti e Chiquitano, devem ter se dispersado do Planalto Central em um período anterior. Algumas proposições sugerem que as línguas Caribe, Macro-G e Tupi poderiam estar relacionadas historicamente, em um passado distante. As supostas áreas de origem linguística na Amazônia estão localizadas nas periferias da Amazônia, nas cabeceiras dos afluentes do Amazonas. Essas áreas correspondem aos refúgios ecológicos que teriam resistido às fases climáticas mais secas. A expansão aruac pelos grandes rios pode ter restringido a dispersão das outras famílias. A diáspora aruac pelo Alto Purus pode ter separado os falantes de línguas pano meridionais etacana dos demais falantes pano. Foram propostas reconstruções das protolínguas arauá, witoto, pano e tacana, e tentativas de agrupar famílias menores e línguas isoladas. A reconstrução da palavra canoa, do Proto-Macu, sugere que os seus falantes podem ter ocupado as margens do Valpés e outros formadores do Alto Rio Negro antes de se assentarem nas terras firmes interfluviais ocupadas atualmente. Há várias propostas para correlacionar a diversidade linguística com culturas arqueológicas na Amazônia. Algumas dessas correlações são bem aceitas, principalmente se tratando dos falantes tupi-guarani. Outras já são mais controversas, mas essas questões serão tema de outra aula. Para saber mais sobre a diversidade cultural e linguística na Amazônia, ler o livro de Queixalós e Renaud Lescour, intitulado As Línguas Amazônicas Hoje. Muito obrigado.